Glórias a Deus. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, para nós é motivo de muita alegria nós poder estar junto com vocês nesta noite, para mais uma vez nós podermos apresentar essa programação A Minha Vida Está Escondida em Deus. Você nos acompanha pela Rádio Quero Adorar. Deus abençoe a vida dos irmãos que está conosco agora através, aleluia Jesus, da Rádio Quero Adorar. Também os irmãos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, os irmãos que estão nos acompanhando, né, irmãos, ao vivo, aleluia, pela live. Nessa noite Deus tem uma palavra para trazer aos nossos corações. E Deus, irmãos, marcou esse encontro porque Ele quer abençoar as nossas vidas através da palavra do Senhor. Eu queria assim já começar essa programação, né, irmãos, com vocês, fazendo uma oração a Deus. Aleluia Jesus, quero mandar a paz do Senhor para nosso irmão Claudemir, que já está conosco, né, irmãos? Aleluia Jesus, o irmão Valdeci, que Deus abençoe a vida dos irmãos, seus lares, seus familiares, os demais irmãos que estarão entrando conosco aí, aleluia, nessa programação. Eu quero apresentar nessa oração em especial a Maria do Carmo, aleluia Jesus, e seu esposo Lorival. Eles estão internados, irmãos, aleluia Jesus, com a Covid-19. E nós sabemos, né, que tem muitas pessoas internadas aí, desenganadas da medicina, passando assim momentos muito difíceis, momentos terríveis, na verdade, lutando pela vida. Aleluia Jesus. E muitas pessoas estão orando conosco agora pelo seu ente querido que também está internado. Vamos apresentar essas pessoas na mão do Senhor, para que Deus possa visitar, para que Deus possa dar o escape, o livramento, porque pela misericórdia dele, muitas pessoas também sendo curadas, né, irmãos? Muitas pessoas tendo livramento, né? Chega até a estar na UTI, entubada, mas Deus, por sua rica e infinita misericórdia, tem entrado nos hospitais, tem dado livramento, tem honrado a nossa fé, tem ouvido o nosso clamor, e nós só temos que agradecer ao nosso Deus por isso, amém? Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai que estás nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós estamos, Senhor da glória, iniciando essa programação, aleluia, a minha vida está escondida em Deus, ó Pai, o qual está sendo transmitido pela Rádio Quero Adorar, também, meu Deus amado, está sendo transmitido pelo Facebook, e nós estamos aqui ao vivo com os irmãos, ó Pai, para poder juntos, Senhor, unir a nossa fé num só amor, num só espírito, ó Pai, para nós buscarmos a tua graça, a tua presença, para nós buscar socorro divino das tuas mãos, Senhor. Meu Deus, eu coloco diante da tua presença, Pai, as pessoas que oram comigo agora, apresentando os seus lares, apresentando os seus familiares, Senhor. Todos nós temos problemas, Pai amado, mas nós temos certeza que o Senhor tem nos ajudado, é o Senhor quem tem nos fortalecido para nós permanecermos, Senhor Jesus, em pé na tua presença, confiando, crendo, Senhor amado, no milagre. Eu peço agora por todos os que estão hospitalizados. Eu oro pela vida, Senhor amado, da Maria Carmo, Senhor, do seu esposo Lorival, Pai. Eu quero orar a favor de todos que estão ali hospitalizados, desenganados da medicina. Eu oro para que o Senhor visite essas vidas, entra com a providência, Pai. Visita ali o lar da irmã Joana, do irmão Luiz, Pai. Entra com a tua providência, toma os filhos dela nas tuas mãos, Senhor. Trabalha naquelas vidas, naqueles corações. Repreenda os maus pensamentos, repreenda as do diabo, Senhor, repreenda os vícios, tudo que não presta, tudo que não provém de ti, Pai amado, que tem predominado sobre a vida deles, ó Pai, que o Senhor possa repreender pelo poder da tua palavra, meu Pai amado. Entra agora nos lares, ó Senhor, visita cada família, papai querido, estenda, meu Deus, as tuas mãos, Senhor da glória, visita os presidiários, moradores de rua, Senhor, faça uma obra nessas vidas, salva,
cura, transforma, Pai amado, pelo poder da Tua palavra, Senhor, nós pedimos, ó Pai querido, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso, é poderoso, Tu és o Deus que nós podemos orar e esperar, meu Deus, porque a resposta com certeza ela virá, papai. É no nome de Jesus Cristo que eu peço e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Os irmãos nas suas orações, não esqueça, irmãos, apresente aí, aleluia, Jesus, essas vidas, o qual nós temos assim constantemente anunciado, glórias a Deus, nas mãos do Senhor. Vamos estar orando uns pelos outros, vamos estar apresentando, né, irmãos, os necessitados, aflitos, os desesperançados, aqueles que perderam a força, perderam a fé, perderam a virtude, né, irmãos? Aleluia, Jesus. E nós que pela misericórdia do Senhor estamos aqui em pé, irmãos, nós temos que clamar, buscar a Deus a favor dessas vidas. E quando nós unimos as nossas forças em oração, irmãos, aleluia, eu creio que o milagre, ele chega muito mais depressa. Amém? Graças a Deus, aleluia, Jesus. E não esqueçam, né, irmãos? Glória a Jesus, que terça-feira nós também temos programação. Terça-feira, às 20h30, nós estaremos aqui novamente com os irmãos. Aleluia, Jesus. A irmã Pamela estará ministrando a palavra de Deus, orando a nosso favor. Aleluia, Jesus. Os irmãos orem a nosso favor para que Deus continue nos abençoando e nos dando a vitória. Eu quero assim já entrar na palavra do Senhor, aleluia, com os irmãos, porque já são 18h59 aqui na cidade de Campinas. Aleluia, Jesus. Todos os irmãos que têm nos acompanhado aí pelo Brasil afora, até fora do país, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Muitos irmãos aí que têm nos acompanhado, orado conosco. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos e acompanhe nós na leitura da palavra do Senhor nessa noite, irmãos. Aleluia, Jesus, registrado no livro de Atos dos Apóstolos 9. Vamos ler a palavra do Senhor, porque o horário é escasso, né, irmãos? No instantinho ele passa, aleluia, e eu não quero fugir do horário, né? Quero estar aqui terminando a programação no horário certinho para a glória do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim, irmãos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, o versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Irmãos, quando nós lemos essa palavra aqui, nós podemos ter assim, plena certeza e convicção que a única coisa, irmãos, que muda realmente a vida do homem, a vida da mulher, não é prisão, glórias a Deus, não é outros métodos, irmãos, que têm se usado, né, internações em clínicas. O homem às vezes quer converter a vida da pessoa à força, na violência. Nós queremos transformar a vida da pessoa de qualquer maneira, irmãos. Nós queremos que a pessoa tenha mudanças, aleluia, Jesus, por nosso próprio mérito, por nossas forças, aleluia, Jesus. Mas mediante essa palavra que nós lemos aqui, irmãos, nós temos plena certeza, aleluia, Jesus, que a única coisa que muda a vida do homem na face dessa terra, a vida do ser humano, seja ele quem for, irmãos, aleluia, é quando eles se encontram com Jesus.
Aleluia, Jesus. Essa mudança, irmãos, ela transforma a vida da pessoa. Essa mudança, ela muda, aleluia, a vida da pessoa. Glórias a Deus. Quando uma pessoa ela tem um encontro com Deus, irmãos, não importa, aleluia, Jesus, a vida social dela, não importa a posição que ela ocupa, de cargo, empresa, se ela é rica, se ela é pobre, louvado seja Deus, se ela é branca, se ela é preta, brasileira, estrangeira. Aleluia, Jesus. Quando ela tem esse verdadeiro encontro com Jesus, irmãos, aleluia, a vida dela é completamente transformada. Porque nós podemos ver aqui, irmãos, aleluia, que enquanto Paulo não teve uma transformação na vida dele, ele era um homem, irmãos, aleluia, que nós sabemos já pela passagem que nós lemos que ele era um homem perseguidor da igreja do Senhor. Ele era um homem, irmãos, aleluia, que perseguia o povo de Deus, que tinha raiva, irmãos, que tinha ódio de quem pregava a palavra de Deus, de quem falava do nome de Jesus, aleluia. Acendia nele uma ira tão grande, irmãos, que ele de qualquer maneira, ele queria calar a voz dos cristãos, queria que os cristãos, irmãos, aleluia, que os cristãos calassem a sua voz. Então para ele o método era o que? Era castigar, era açoitar, era pôr atrás das grades, irmãos, para que o evangelho do Senhor não fosse expandido na face da terra. Nós estamos falando de um homem, irmãos, aleluia, que ainda não tinha tido encontro com o Senhor, mas essa mesma situação, irmãos, que nós vimos aqui, que eu acabei de relatar para vocês, essa mesma situação, ela tem acontecido com muito mais frequência do que a gente imagina, irmãos, e não pelos ímpios, não por quem está fora da igreja, mas nós temos visto essa mesma perseguição, irmãos, aleluia, se repetindo dia após dia no nosso meio, no meio do evangelho. Nós temos visto, irmãos, pessoas que estão dentro das igrejas, mas até agora, até hoje, não teve encontro com o Senhor, não teve esse encontro com Jesus, é um perseguidor dentro da igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando nós relatamos aqui de Paulo, irmãos, aleluia, nós estamos falando antes desse encontro aqui, aleluia, Jesus, um homem que na verdade era um homem que não conhecia nada de Jesus, ele conhecia toda a lei, irmãos, era um homem religioso, mas isso não significa, irmãos, aleluia, que ele conhecia Deus, porque ele não conhecia. Então no nosso meio ainda existem muitas pessoas, irmãos, religiosos, eles apenas frequentam o culto, eles apenas frequentam a igreja, eles apenas, irmãos, carregam a Bíblia debaixo do seu braço, às vezes todos os dias está no culto, mas até hoje ele não teve uma transformação, porque até hoje ele não teve um encontro com Jesus Cristo. Porque uma pessoa, quando ela encontra com Jesus, irmãos, você nota a diferença, aleluia, no ato. Não precisa a pessoa falar, é pelos atos dela, irmãos, pelas atitudes dela. Porque nós vemos que depois desse encontro que Paulo teve com Jesus, irmãos, a vida deste homem mudou. Mudou de que maneira? De todas as maneiras. Esse homem, irmãos, aleluia, é uma nova criatura, as coisas velhas ficou lá para trás, agora ele é um novo homem, que ele pensa agora diferente, ele age diferente, irmãos, aleluia. Porque agora ele não é simplesmente um religioso, ele é um servo do Deus vivo. O servo de Deus vivo, irmãos, é aquele que abre o seu coração, que deixa Jesus entrar, fazer mudança, que deixa Jesus entrar e fazer transformação, irmãos, aleluia, e que faz a vontade de Deus. É um homem, irmãos, aleluia, que você vê pelo falar, pelo andar, pelo agir, a diferença na vida dele, irmãos, aleluia. Ele começa a ter novas atitudes diante das pessoas e diante de Deus, porque ele é uma pessoa liberta, irmãos. Jesus, quando entra na vida da pessoa, ele derrama do seu Espírito Santo e a pessoa começa a viver novidade de vida. Tem muitas pessoas no nosso meio, irmãos, aleluia, que diz ser cristão,
que diz ser batizado com o Espírito Santo, mas você não consegue ver mudança na vida dele, irmãos, porque na verdade ele ainda não teve um encontro com Jesus, ele ainda não recebeu o Espírito Santo e ele ainda não vive uma novidade de vida, ele ainda é uma velha criatura dentro da igreja, no meio do ministério, que só serve para escandalizar o nome de Jesus Cristo. Isso nós temos visto, irmãos, de enxurradas no nosso meio. As pessoas brincando com a palavra de Deus, pessoas moendo o demônio, irmãos, em moedor. Onde já se viu uma coisa dessa, irmãos? Na verdade é ele que está sendo moído pelo diabo. Glórias a Deus. Pessoas, irmãos, aleluia, que têm sido usadas, irmãos, para fazer papagaiadas, palhaçadas, usando o nome do Senhor. Pessoas, irmãos, aleluia, chamadas até de comediante de Jesus. Quando que Jesus precisa de comediante, irmãos? Jesus precisa de servos que seja sincero com ele, que tenha uma vida transformada para pregar o evangelho, para pregar a palavra, a verdadeira palavra genuína, irmãos, aleluia. Não pessoas que venham trazer escândalos para a palavra do Senhor, pessoas que torcem a palavra de Deus, irmãos, aleluia. Jesus nunca teve um circo, irmãos, e nunca precisou de palhaços para fazer palhaçada em cima do púlpito, em cima do altar, irmãos. E muitos têm usado, irmãos, aleluia, o púlpito para pregar meninices, para pregar mentiras, para pregar heresias, irmãos, para fazer brincadeirinhas, para fazer gracinhas, para atrair multidões para a igreja, irmãos, aleluia. Jesus não quer multidões de pessoas perdidas, irmãos, ele quer pessoas salvas, transformadas. Isso só acontece pelo poder da palavra do Senhor. Quando nós entramos, irmãos, aleluia, na internet, a gente vê cada coisa, irmãos, aleluia, que nós ficamos até admirados de ver como as pessoas têm brincado com a palavra de Deus, como as pessoas têm atraído multidões, irmãos, para o engano, como as pessoas têm brincado com a palavra do Senhor, irmãos. Que coisa terrível! E essa pessoa vem me dizer, vai dizer para você que ele teve um encontro com Jesus? Nunca, irmãos, ele não teve, ele não conhece Jesus ainda. Porque a pessoa que conhece Jesus, irmãos, ele sabe, aleluia, Jesus, o quanto é sério a palavra de Deus. O quanto é sério você pregar, você ministrar a palavra de Deus, como pesa sobre você essa responsabilidade, irmãos, de você, através da palavra de Deus, trazer almas para o reino de Deus. Trazer almas para a presença do Senhor. E se você não tem uma transformação na sua vida, irmãos, aleluia, glórias a Deus, você pode ganhar muitas almas, mas não é para o reino de Deus. Isso eu garanto, irmãos, porque a Bíblia diz que um cego, quando ele dirige outro cego, ambos caem no buraco. O que você está fazendo? Você está arrastando muitas almas para a perdição. Você está enganando, sendo enganado, vivendo uma vida de mentira, uma vida falsa, um evangelho falso diante do Senhor. Porque, irmãos, aleluia, Jesus diz, irmãos, aleluia, glórias a Deus. Vamos ler aqui comigo no livro de Romanos 8. A palavra de Deus vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glórias a Deus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado ele condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que andam segundo a carne inclina para as coisas da carne, mas o que
mas o que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois Deus não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Glórias a Deus. Vou reler o versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimiga contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade ou pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glórias a Deus, já falou tudo. Aleluia. Aqui já falou tudo, irmãos. Quem vive na carne, aleluia, Jesus, ele pende para a morte, ele caminha para a morte, aleluia, Jesus, e ele não vive para Cristo, irmãos. Aleluia, Jesus. Tudo que ele faz é para escandalizar a obra do Senhor. Glórias a Deus. Porque aquele, irmãos, que vive na carne, ele não é de Jesus, está na palavra do Senhor. E só faz essas coisas, irmãos, quem está na carne. Porque uma pessoa que vive no Espírito, irmãos, aleluia, ele procura fazer aquilo que agrada a Deus. Ele procura fazer aquilo que está dentro da palavra de Deus, que está dentro da vontade do querer do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Quem vive no Espírito, irmãos, aleluia, ele sabe o quanto é sério, irmãos, aleluia, a pregação da palavra. Ele sabe o quanto custou uma alma. Ele sabe, irmãos, aleluia, fazer a obra de Deus para honrar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, não o nome dele. Nós podemos ver muitas pessoas hoje em dia, irmãos, tudo que ele faz é para ele próprio. Quando ele chama, aleluia, para cantar um louvor na igreja, ele está cantando para ele próprio, irmãos. Ele se engrandece tanto, aleluia, Jesus, que todo mundo sabe. Aleluia, ele está fazendo para ele próprio, não é para engrandecer ao Senhor. Aleluia, Jesus. Daí ele vai, irmãos, aleluia, cantar aquelas músicas que diz eles. Aleluia, muitas pessoas chamando de louvor, irmãos, mas por causa da inclinação da carne, esse louvor tem que ter o ritmo de rap, esse louvor tem que ter o ritmo de samba, tem que ter o ritmo do forró. Por quê? Porque o coração dele está inclinado para o pecado, irmãos. Ele ainda não se desgrudou do mundanismo, essa pessoa ainda não se descolou, irmãos, aleluia, do mundanismo. Ele ainda vive na carne e está inclinado para o pecado. E diz a palavra do Senhor, esse tal não é de Jesus, irmãos. Glórias a Deus. Prega a palavra, irmãos, aleluia, Jesus. Grande Deus, palavras mentirosas, palavras enganosas, de qualquer jeito, de qualquer maneira, irmãos, aleluia. Faz a obra de Deus da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer, quando Ele quer, irmãos. Então Ele não pode dizer que é um servo, Ele não pode dizer, essa pessoa não pode dizer que vive para Cristo, irmãos. Não pode dizer que é um servo de Deus quando ele está fazendo simplesmente a vontade dEle, irmãos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. No meio evangélico, irmãos, tá tendo escândalos que, meu Deus do céu, dá nojo de ver, dá vontade de vomitar quando você vê, irmãos, aleluia. Tantas coisas escandalosas e as pessoas dizem que já foi transformada, irmãos. Essa pessoa nunca conheceu Jesus, nunca teve encontro com Jesus. Glórias a Deus. Porque tem duas personalidades, irmãos. Dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. Dentro da igreja é puro escândalo, imagina lá fora, irmãos. Pessoas, irmãos, aleluia, Jesus, que não têm uma vida digna diante do Senhor. Aleluia. Vive no pecado, irmãos, vive inclinado para o pecado, excitando pessoas para o pecado, excitando pessoas a pecar contra o nosso Deus, irmãos. Nós temos que ser verdadeiros, irmãos, nós temos que ser puros diante de Deus.
Glória a Jesus. Hoje mesmo eu estava comentando com minha irmã de pessoas que falam, irmão, se apega naquele versículo, que não há um justo sequer. Se nós for ver pela condição que a humanidade está vivendo, realmente não há um justo sequer, irmãos. Mas Jesus, Ele quer pessoa justa para herdar o reino dos céus. Nós temos que lutar, irmãos, com todas as nossas forças, para nós, irmãos, abandonar as obras da carne para viver em espírito para Jesus. Daí tem pessoas que falam, irmãos, que aqueles que são santos dentro da igreja, que conseguem chegar à perfeição, Jesus recolhe. Olhe lá para a vida dos discípulos, irmãos. Quando eles chegaram à perfeição, Jesus recolheu algum? Não, Jesus não recolheu eles, não. Jesus usou eles na obra, porque é isso que Jesus quer. Ele quer usar pessoas santas, irmãos, que levem a palavra de Deus a sério. Não se preocupe, irmãos, não tenha medo de pegar a sua vida espiritual, aleluia, e elevar ela no auge da santidade. Se esforce para isso, ore, busque, aleluia, busque na palavra de Deus se aperfeiçoar, irmãos, obedecendo a palavra de Deus, vivendo em santidade com Deus, e não tenha medo que quando você atingir a perfeição, você vai ser exatamente o homem que Deus procura para operar milagres, irmãos, prodígios e maravilhas. Porque quando os discípulos, irmãos, antes de receber o Espírito Santo, aleluia, Jesus, glórias a Deus, eles eram homens cheios de pecados, de escândalos. Tomé, irmãos, aleluia, duvidou de Jesus. Pedro, irmãos, negou a Jesus. Glórias a Deus. Por quê, irmãos? Glórias a Deus, porque não tinha ainda recebido o Espírito Santo, eles ainda viviam na carne. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles deram a vida deles por Jesus. E quando isso aconteceu, que eles receberam, irmãos, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, Jesus não recolheu eles, não, Jesus enviou eles. Vai, meus filhos, vai pregar a palavra de Deus, vai curar os enfermos, vai expulsar os demônios, porque agora vocês têm autoridade, agora vocês estão revestidos, agora vocês estão perfeitos diante de mim, eu posso te usar. Glórias a Deus. E Deus usou esses homens para operar maravilhas, para operar muitos milagres, irmãos. Os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam, irmãos, aleluia. A Bíblia chega a nos dizer que até sombra de Paulo, irmãos, de Pedro, melhor dizendo, curava os enfermos. O lenço que Paulo usava, irmãos, aleluia, para secar o seu suor, até esse lenço, aleluia, pessoas quando tocavam neles, glórias a Deus, eram curadas por causa do poder de Deus que estava sobre a vida deles. Por causa do poder de Deus que exercia sobre a vida deles, irmãos. Glória a Jesus. Agora, por que Deus não está operando hoje em dia? Por que nós oramos e um paralítico não se levanta? Vai às vezes 10, 20 anos de cadeira de roda para a igreja, morre na cadeira de roda e ninguém tem autoridade para levantar aquele paralítico, porque vive na carne, vive no pecado. Glórias a Deus. A pessoa entra cega na igreja, cega, ela vive na igreja, e cega, ela sai da igreja. Morre cega, porque ninguém tem autoridade, irmãos, ninguém tem unção de Deus hoje em dia para dizer para essa pessoa, enxerga em nome de Jesus Cristo. A pessoa entra na igreja, irmãos, aleluia, glórias a Deus. Diz que tem a vida transformada, que teve encontro com Jesus, que aceitou a Jesus, irmãos, e não tem nenhuma autoridade de Jesus sobre a sua vida. Glórias a Deus. Não tem alguma coisa errada nisso, irmãos? Porque olha o que Deus fez na vida de Paulo. Depois que ele encontrou com Jesus, olha quem ele era e olha o que ele transformou, o que ele fazia pelo nome de Jesus, as maravilhas que Jesus fazia através da vida dele, os milagres que Deus operava através da vida dele, irmãos, aleluia. Por que, irmãos, aleluia? Porque ele verdadeiramente era um homem de Deus que vivia em espírito e vivia em verdade diante do Senhor.
Esse nós podemos dizer teve encontro com Deus. Agora, se nós, irmãos, fomos para a igreja, nós pode pregar, nós pode profetizar, nós pode louvar, nós pode, irmãos, aleluia, fazer tudo dentro da igreja. Aleluia, mas se nós não tivermos uma mudança de vida, irmãos, aleluia, nós ainda não tivemos esse encontro com o Senhor. Se nós ainda vivemos na carne, nós ainda não tivemos esse encontro com Jesus. Glórias a Deus, porque encontro com Jesus significa transformação de vida. Significa, irmãos, aleluia, mudança de vida, aleluia, Jesus, na vida de qualquer homem, irmãos, aleluia. Significa, irmãos, aleluia, a pessoa ter sede, a pessoa buscar, a pessoa, irmãos, aleluia, buscar a cada dia mais o aperfeiçoamento na palavra, buscar a cada dia mais andar na presença de Deus, buscar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, o que fazer para agradar a Deus, o que fazer, aleluia, Jesus, para viver uma vida de santidade. Nós começamos a ter sede, irmãos, aleluia, de buscar dia e noite a presença do Senhor, de buscar dia e noite revestimento para nossas vidas. E dia após dia, irmãos, aleluia, nós ir crescendo na graça, nós ir crescendo no conhecimento, aleluia, Jesus. E nós, irmãos, começar a descobrir, glórias a Deus, qual é a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Buscar crescer, irmão, todos os dias na presença do Senhor. Glórias a Deus, ter sede de fazer a obra de Deus, irmãos, com seriedade. Goste quem gostar, irmãos, pregar a verdade. Doa quem doer, pregar a verdade, irmãos. Muito não aceita a pregação da verdade. Mas por que vocês acham que os discípulos, que os homens do passado eram tão odiados, irmãos? Eram tão perseguidos? Pura e simplesmente porque eles pregavam a verdade. Eles pregavam, irmãos, o evangelho genuíno. Eles pregavam, irmãos, aleluia, a verdadeira palavra, sem alteração, sem engano. E isso excitava o ódio do povo, irmãos. Isso excitava o ódio de muitas pessoas, glórias a Deus. Talvez por você pregar a verdade, irmãos, aleluia, as pessoas nem te dão oportunidade na igreja para pregar a palavra. Mas quando te der, irmãos, não tenha medo, pregue a palavra, pregue a verdade. Não tema o homem, mas tema a Deus. Você, irmãos, aleluia, que tem sede da palavra de Deus, você que vive no Espírito, irmãos, aleluia, não tema o que o homem pode te fazer. Tema o Deus vivo, o Deus poderoso que te chamou para fazer a obra, o Deus que teve aquele encontro maravilhoso com você um dia. Pregue a palavra como ela é, irmãos, aleluia. Contra-ataque contra o pecado, aleluia. Contra-ataque, irmãos, aleluia, contra as forças do diabo. Não deixe ele te enganar, não deixe ele te intimidar. Pregue a palavra de Deus como ela tem que ser pregada, irmãos, aleluia. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar, que Deus vai te exaltar a cada vez mais. E quanto mais você for se aperfeiçoando na presença do Senhor, mais usado você vai ser para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Que Deus continue assim abençoando a vida dos irmãos. Aleluia, Jesus. Vamos crescer na graça e no conhecimento, irmãos. Vamos deixar a meninice do lado. Vamos deixar as obras da carne do lado. Vamos se aperfeiçoar na presença de Deus. Vamos buscar o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Para que nós possamos ser salvos, irmãos. Aleluia. E para que nós pregamos o Evangelho para a salvação de almas também. Aleluia. Não só trazer pessoas para a igreja, não, irmãos, é trazer pessoas para o reino de Deus, para o reino de Deus. O nosso intuito não é encher a igreja de pessoas, mas é trazer pessoas, irmãos, para serem salvas, pessoas para conhecer a verdade, aleluia, e serem salvas, conhecer o reino de Deus. Vamos orar a Deus, irmãos, aleluia, Jesus.
Já são 19 horas e 27 minutos. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus, amém? Aleluia, não só por essa palavra, mas agradecer por tudo. Grandioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder estar aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra, Pai, orando com os irmãos, Senhor, que o Senhor possa abençoar o ministério de cada irmão, Senhor Jesus, que prega a Tua palavra com seriedade, Senhor amado, com temor no coração, e que o Senhor possa, meu Deus amado, abrir os olhos espirituais de tantas pessoas que têm escandalizado o Teu ministério, ó Pai. Que o Senhor coloque temor nesses corações, Senhor, para que eles venham, meu Deus amado, ver, enxergar, Senhor, que o Evangelho não é brincadeira, Pai, mas que o Evangelho é coisa séria, Senhor amado. Ó Deus vivo, Deus poderoso, alcança a vida desses irmãos, Senhor, dessas irmãs, Senhor. Meu Deus, confirma o livramento, a vitória. Opera por Tua graça e por Teu poder. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém, irmãos? Terça-feira, irmãos, não se esqueça, temos um encontro marcado com vocês. Aleluia, às 20 horas e 30 minutos, a jovem Pamela pregando a palavra de Deus e orando a favor de todos, amém? Fiquem todos na gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem já se despede de vocês é sua irmã em Cristo, Nancy, amém?